Daniel, período difícil, né? Até mesmo para a gente fazer aquelas compras básicas da casa, tá bem complicado. Falta dinheiro até no início do mês, muitas vezes. A gente fala dessa nova lei que está em vigor faz hoje uma semana e quem está comigo para falar desse assunto é a Daniela Michel, ela que é advogada e atua na área do direito do consumidor. Daniela, uma boa tarde, seja muito bem-vinda ao NT Sul de hoje. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre essa lei tão importante aos consumidores. Acho que antes da gente focar e falar especificamente da lei, advogada, é importantíssimo a gente falar sobre a questão do endividamento, né? Porque a gente tinha que as pessoas se endividavam ou se super endividavam ao fazer uma compra, um investimento, comprar um bem, algo com valor super alto. Mas agora as pessoas, infelizmente, estão se endividando até para fazer um supermercado. E aí a coisa está bem mais difícil, né? Exatamente. Essa situação do superendividamento, ela vem se agravando cada dia mais. Inclusive, uma pesquisa que foi publicada esse ano demonstrou que cerca de 60% da população está endividada, E principalmente agora com a pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas ou acabaram sofrendo uma diminuição na sua renda. Isso agravou ainda mais essa situação de endividamento, Porque acabaram contraindo empréstimos, não conseguindo pagar esses empréstimos, contraíram novos empréstimos, e isso acabou se tornando uma bola de neve, uma situação insustentável, do qual o consumidor ele não consegue sair sozinho. Então, essa lei, ela vem nesse momento para tentar tratar essa situação e também prevenir essa situação de superendividamento, E ligado a esse superendividamento, a gente pode dizer que está a má administração financeira do brasileiro? Essa é um dos agravantes. Hoje a gente não tem muita educação financeira, Essa não é uma matéria trazida nas escolas. Então, essa situação da falta de conhecimento da sua própria capacidade financeira, e claro, os preços hoje aumentam cada vez mais, então é uma situação muito difícil de sair quando se entra. Então, essa lei ela vem muito em benefício do consumidor para ele conseguir sair dessa situação de endividamento, conseguir se reorganizar financeiramente, e levar uma vida mais tranquila, conseguir pagar suas contas e ter sempre uma reserva financeira para despesas que surgirem, E essa lei, que é a chamada Lei do Superendividamento, ela trouxe alterações no Código de Defesa do Consumidor. E aí, define pra gente que lei é essa e de que forma que ela vai mudar o dia a dia do brasileiro. Bom, essa lei, então, que é a lei que entrou em vigor na última sexta-feira, ela alterou, então, o Código de Defesa do Consumidor e ela trata principalmente da prevenção e do tratamento ao superendividamento, Então, quanto à prevenção, Essa lei, ela visa principalmente também evitar a concessão de crédito irresponsável, que a gente sabe que ocorre muito hoje. Então, algumas disposições que ela trouxe, Quando o consumidor ele for contratar um crédito, ele tem que ser muito bem informado daquilo que ele está contratando. Ele tem que ser informado da taxa de juros, Quanto que ele vai pagar de juros se ele ficar inadimplente. Ele tem que saber que ele tem direito à liquidação antecipada desse contrato. E todas essas informações têm que ser dispostas de uma forma muito clara, e transparente, que a gente sabe que hoje acaba não acontecendo, principalmente com as pessoas de maior vulnerabilidade, idosos, analfabetos, enfim. Outra vedação que a lei trouxe é a concessão de crédito, a promessa de concessão de crédito sem consulta SPC e Serasa, Porque hoje um dos deveres do fornecedor é avaliar a situação financeira do consumidor antes de conceder um crédito, Ele tem que avaliar se esse consumidor realmente vai ter condições de pagar, justamente para evitar essa situação de inadimplência e de superendividamento. Outra questão que a lei trouxe expressamente é a vedação a esse assédio do consumidor para contratar um determinado produto ou serviço, e especialmente se tratando de idosos, analfabetos e pessoas de maior vulnerabilidade. A lei ela visa evitar essa concessão de crédito irresponsável para justamente evitar o aumento dessa situação de superendividamento. Outra medida muito importante trazida pela lei é a possibilidade desse consumidor superendividado ingressar com uma ação de repactuação de dívidas. O que seria essa ação de repactuação de dívidas? Esse consumidor vai ingressar com essa ação
ele vai reunir todos os seus credores numa audiência de conciliação, e nessa audiência de conciliação, ele pode apresentar um plano de pagamento com prazo de até 5 anos, e ali ele pode dispor, né, a respeito de diminuição de juros, como que esse crédito vai ser pago, né, e também ali ele vai ter que se comprometer a não prejudicar e piorar essa situação de superendividamento que ele se encontra, ou seja, ele não vai poder mais contrair mais débitos, né, de forma que a situação se agrave ainda mais. Então, essa repactuação das dívidas vai ser muito importante para o consumidor, que vai conseguir se reorganizar financeiramente, e também para os credores, que vão conseguir receber o seu crédito, embora não nas condições originais, né? Então, essa questão da repactuação de dívidas e também dessas medidas de prevenção ao superendividamento são as principais novidades trazidas pela lei. Na verdade, uma lei que ela beneficia não só consumidores, mas também credores. Exatamente, porque o credor, ele quer receber, né, e a pessoa que está super endividada, é muito complicado dela conseguir pagar todos os seus credores, né, sem comprometer o seu mínimo existencial, que a lei chama, ou seja, aquela reserva que ela guarda para alimentação, medicamentos, né, moradia. Então, essa repactuação, ela vai permitir que ela consiga pagar todos os seus credores sem comprometer aquela renda que ela utiliza para as despesas, né, que são essenciais para a sobrevivência dela. E os credores também, embora eles não vão receber nas condições originais, eles vão ter uma segurança de que essa dívida ela realmente vai ser paga. Então, acaba sendo benéfico para ambas as partes. Na verdade, uma lei que ela nasceu da própria demanda, porque, como a gente falou no início da entrevista, 60% dos brasileiros hoje está endividado. Exatamente. E hoje, né, a pessoa que está endividada, se ela renegocia com um dos credores, por exemplo, ela acaba ficando sem uma reserva daqui a pouco para negociar com os demais, né? Então, e hoje estão falando que é uma espécie de recuperação judicial da pessoa física, né? Como ocorre com as empresas, possibilita que ela se reorganize, porque hoje eu acho que isso é essencial e hoje não existia nenhuma medida na lei que possibilitasse essa renegociação e reorganização financeira. Então, isso é muito importante, é uma medida muito importante trazida pela lei, que eu tenho certeza que vai ser benéfica para muitos brasileiros. Trazendo um exemplo prático para quem está assistindo, por exemplo, a pessoa está ali com o CPF já no Serasa, registro no SPC, foi fazer uma outra compra e aí foi impossibilitado disso. Aí, nesse momento, já a lei entrou em vigor e já está auxiliando esse consumidor e também futura outra empresa que daqui a pouco ficasse sem receber essa compra, esse dinheiro dessa compra. Claro, mas aqui vale lembrar que essas disposições, elas são para aquele consumidor super endividado, né? Que é diferente daquela dívida comum, daquele endividamento comum. O superendividado, o superendividamento que a lei traz é aquela impossibilidade de pagar essas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial. Ou seja, aquela pessoa que, para pagar as dívidas, ela vai ficar sem aquela mínima reserva para pagar as despesas básicas de sobrevivência, né? Alimentação, moradia, medicamentos. Então, ela não serve para todo e qualquer consumidor endividado. Sim, aquelas situações mais críticas, realmente, de que a lei configura como superendividamento, que vão poder, então, fazer uso dessas disposições trazidas pela lei do superendividamento. Ou seja, que já gerou um processo judicial, aí tem toda a renegociação e aí determina que tanto por cento do valor que ela recebe, da renda dela, vai ser destinada para começar a colocar em dia essas dívidas aí. É importante só lembrar que essa repactuação de dívidas, ela não se aplica a toda e qualquer dívida, tá? Ela não vai se aplicar a casos de financiamento habitacional, crédito rural e também dívidas com garantia real, que é hipoteca, penhor. Então, não vai ser toda a dívida que vai se aplicar, né? Mas a grande maioria que acaba fugindo desses contratos específicos, o consumidor vai conseguir sim ser beneficiado e conseguir aí, se reorganizar financeiramente sem comprometer aquela reserva básica que ele utiliza para a sua própria sobrevivência. E é sim aplicado no caso de empréstimo, compra a prazo também. Exatamente. Então tá, advogada, agradeço por todos os esclarecimentos.
Agradeço aí você ter trazido para a gente a questão das especificações trazidas nessa lei do superendividamento e falado um pouquinho para os nossos telespectadores sobre como renegociar e daqui a pouco poder voltar a ter o crédito, o nome limpo na praça, como a gente diz. Agradeço a tua participação conosco. Muito obrigada pelo convite e ficamos sempre à disposição. Daniel, conversei com a Daniela Michel, ela que é advogada e atua na área do direito do consumidor, ela que está lá em Santa Cruz do Sul, onde trabalha, né? Volto com você.